A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, lá no capítulo 13, no versículo 4, que a palavra fala assim: Ouve-se uma gritaria nas montanhas, são exércitos que estão se ajuntando, soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. Aqui, irmãos, Deus está falando de reboliço. Quando fala aqui de gritaria, preparando para a guerra, é o reboliço. É exatamente o que o seu adversário está fazendo com relação à tua vida. Então, ele está tentando montar um exército para complicar você, né? Então, são os grupinhos. Então, eles montam aquelas estratégias, eles acham que já venceram, eles acham que estão acima da lei, eles acham que podem manipular as situações, que pode entrar na tua vida e fazer o que quiser. E eles vão montando esses grupinhos, vão se reunindo. Então aqui Deus mostra que estavam exércitos se ajuntando, quer dizer, eram pessoas diferentes, situações diferentes, e os exércitos eram vários, de alguns lugares que estavam se ajuntando, que é o que está acontecendo com você. Então são pessoas que estão se juntando, reunindo forças para poder prejudicar você. Mas Deus manda falar para você que no meio dessas pessoas que eles estão se juntando para fazer esse mal para você, Deus está entrando com um reboliço. O reboliço não vai acontecer na tua vida, mas o reboliço vai acontecer no território do teu inimigo para que você venha ter vitória. Então toma posse dessa palavra. Não faça nada, não se desespera diante da situação, não tome nenhuma atitude precipitada. Não fique assim nervoso, nem nervosa, ansiosa, com medo do que está acontecendo. Não se preocupe com o que eles estão arquitetando, porque Deus está fazendo todo o laço ser desmanchado. O que é laço, missionário? O laço são as armadilhas. É tudo aquilo que eles arquitetam para nos prejudicar. Então tudo aquilo que eles estão arquitetando, falando, fazendo, achando que vão levar vantagem na tua história, Deus está desmanchando hoje. Então acalma o teu coração, porque a gente se desespera mesmo diante de algumas situações, de algumas perseguições que a gente sofre, porque a gente não tem controle sobre as coisas. A gente controla determinadas coisas na nossa vida. Tem coisas que saem do nosso controle. Então tem pessoas que se reúnem justamente só para nos prejudicar, né? Fazem coisas, arquitetam, mas Deus vai lá e desmancha. Deus tem poder para chegar e tirar toda a estratégia do inimigo, enfraquecer o inimigo. Então é isso que está mostrando aqui nesse versículo, né? Eles estavam reunindo exércitos para atacar o povo de Deus e Deus já estava preparando um exército contra esse povo. É o que Deus está fazendo. Deus já está preparando todo um exército, toda uma situação para te dar vitória. Então toma posse dessa palavra, não se desespera, descansa. Eu não sei aonde está havendo essa guerra na sua vida, eu não sei de onde está vindo este inimigo e o que é, mas Deus conhece toda a sua história. Deus não perdeu essa peleja de forma alguma e Deus não perdeu o controle da tua vida. Então não se desespera diante daquilo que você está vivendo, tá? Mas Deus está fazendo um reboliço, sabe, lá no território do teu inimigo para poder te dar vitória. Toma posse dessa palavra. Você vai ouvir falar do que Deus está fazendo lá. Então já está começando já a ter todas as estratégias de Deus nessa história. O que você tem que fazer agora é só aguardar, esperar o resultado final. Você vai saber o que está acontecendo lá. Deus faz chegar no nosso ouvido, irmãos. Nós não precisamos procurar nada. Deus coloca tudo nas nossas mãos. Tudo. É só você aprender a guardar. Se você souber esperar no Senhor, Deus entrega tudo o que você precisa nas suas mãos. Tudo. Então não se desespera diante de nada do que você está vendo ou vivendo, porque Deus já preparou um exército, Deus já está indo lá no território do teu inimigo, Deus já desmanchou todo o laço, já estão enfraquecidos diante de tudo que arquitetaram, para que Deus venha te dar vitória. E aquilo que fizeram, Deus já está entrando com a guerra, Deus já está indo lá. E esse reboliço vai ter gritaria lá, vai ter confusão, vai acontecer lá o reboliço mesmo, mas é a teu favor. Tudo que ocorrer lá é para que Deus venha te dar vitória. Porque aquilo que arrancaram de você que é teu, vai ter que devolver. Os seus direitos ninguém vai levar. A maldade que arquitetaram vão cair nela.
porque arquitetam as maldades, falam, não deixam você se defender, te acusam de coisas que você não fez e acha que vai ficar por isso mesmo. Deus está indo lá para desmanchar. A mentira virá à tona, Deus vai fazer o reboliço, mas Deus vai fazer com que aquilo que é teu chegue nas tuas mãos. Ninguém tira os nossos direitos e aquilo que Deus nos dá é nosso e acabou. Tá? Toma posse dessa palavra. Não se desespera diante das circunstâncias que você está vivendo ou que você está vendo, porque dá desespero. Você acha que você perdeu, você acha que você não tem mais força para continuar, você acha que Deus não vai fazer nada, né? Não dê força para o teu inimigo, jamais. Saiba sempre que diante de qualquer situação que você esteja vivendo, por pior que seja, Deus é maior e muito mais poderoso para poder fazer qualquer coisa diante da situação que você está. Mudar o quadro, reverter a situação, mudar a história. Então toma posse dessa palavra, tá? Deus está indo lá no território do teu inimigo. Vai haver um grande reboliço naquele lugar, lá no arraial do teu inimigo. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, tá? Vai ter muita gritaria naquele lugar, vai ter muita confusão, mas você não será envolvido em nada. Então Deus vai montar estratégias para que você não venha cair nesses laços. Permaneça no cenário que você está, no lugarzinho que você está, para que você não venha ter problemas nesse sentido, tá? Não queira se envolver em nada, não queira colocar a mão em nada. Deus é estratégico. Deus vai colocar você em situações em que você não será envolvido em nada disso. Então permanece quietinho no canto que você está e deixa Deus agir e montar situações para tua vida, tá? Deus já está indo lá para resolver. Deus, quando entra numa guerra, irmãos, ele entra para ganhar. Nunca se esqueça disso. Todas as vezes que você faz uma petição ao Senhor ou que você entrega uma causa impossível aos seus olhos para Deus, Deus entra naquilo para trabalhar, para te dar vitória. Ele não entra para perder, ele entra para ganhar. Então, às vezes você não entende o processo porque demora um pouco aos seus olhos, mas Deus está trabalhando naquela estratégia, Deus está trabalhando naquela causa para te dar vitória. O que você tem que fazer é só confiar em Cristo. Confiar e deixar Deus agir na tua vida, tá? Então não se desespera, porque tá chegando vitória aí pra você, viu? E eu queria pedir desculpa aos irmãos, porque teve alguns irmãos que reclamaram que o som do celular ontem estava baixo. Irmãos, eu falei do tratamento da minha alopécia, eu levei 10 furos na minha cabeça para injetar a medicação. É uma medicação que arde muito. Então, assim, eu tô com a cabeça toda dolorida das aplicações e furada, né? Porque é através de aplicações, é feito com uma caneta, ela tem uma ponta, a ponta dela é grossa, então faz alguns buracos um pouco maiores assim na pele, sangra bastante e isso dói muito. Então, tem hora que eu tenho dificuldade para ler, tem dia que eu tô com muita dor. Eu tenho passado um processo assim de muitas dores, já tem mais de um ano que eu tô nesse ritmo e eu já não tô aguentando mais. Né? Então eu peço desculpa aos irmãos que ontem eu não estava conseguindo nem ler nada, eu não estava conseguindo fazer nada, porque eu ando muito cansada, principalmente das dores que eu tenho sentido. E hoje é um dia que eu tô com a minha cabeça toda dolorida, inchada e cheia de furos. Então é muito complicado o processo, mas eu creio que Deus me dará vitória diante de tudo isso que eu tô sofrendo. Então eu peço desculpa aos irmãos, porque ontem eu não estava conseguindo falar muito alto, eu tava com dificuldade para ler, né? Porque a gente com dor, a gente fica sem lugar, a gente fica incomodado, né? Os irmãos já passaram por dores ao longo da vida, sabem que é difícil. A gente sai um pouquinho do nosso normal, né? Porque você tá vivendo algo ali que você não tá acostumado, uma dor que fica ali, então é muito complicado, né? Então eu peço desculpa mesmo aos irmãos, porque o som ontem saiu baixo e eu espero que hoje o som esteja bom. Hoje eu tô conseguindo falar um pouco mais, hoje eu tô conseguindo ler, mas mesmo assim eu tô com a cabeça toda inchada e inflamada dos furos. Então demora um tempo aí para cicatrizar e então é muito complicado. Então a gente tem dificuldade para dormir, a posição com a cabeça, para lavar os cabelos é complicado, né? Mas faz parte do processo. Deus usa a medicina para trazer cura para nós, né? Às vezes a cura é imediata e essa cura muitas vezes acontece através da nossa fé. A gente tendo fé também, Deus usa os recursos que a gente tem aqui, né? Então a gente precisa aprender isso. As pessoas querem, Deus tem que falar comigo, Deus tem que me curar, mas eu não posso fazer nenhum tratamento. Às vezes,
Deus usa o tratamento justamente para acelerar o processo da cura. E tem gente que não aceita, né? A medicina foi Deus quem criou, então a gente tem que usar os recursos que Ele está trazendo, né? Tem pessoas que falam assim, para Deus falar comigo tem que dar o número da identidade, tem que dar o número do CPF. Irmãos, é colocar Deus à prova demais, né? É colocar Deus à prova demais. Satanás tentou Jesus no deserto 40 dias, mandando Jesus pular lá de cima, né? Então a gente fica imaginando, sabe, as pessoas hoje em dia colocando Deus à prova o tempo todo. Se for Deus mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que exercer a fé, irmãos. Deus está aí o tempo todo falando com a gente. A gente não precisa ficar colocando Deus à prova o tempo todo, né? Deus está falando o tempo todo com a gente. A pessoa não consegue ouvir e quer que Deus dê número de CPF, sabe? Tem gente que viaja, né? Como eu dizia, a gente quando era criança falava viaja na maionese, né? É mais ou menos isso. A pessoa viaja na maionese, sabe? Fica com aquelas coisas. Então tem que parar de ficar colocando Deus à prova o tempo todo. Deus está falando o tempo todo. Só não ouve quem não quer, né? Todos os veículos de comunicação que você usa, e de acordo com o que você tem no seu dia a dia, Deus está se comunicando com você. Então, se você está muito na carne, você não vai conseguir ouvir o que Deus está falando, não vai conseguir, você não vai ter entendimento nem da palavra na Bíblia. Se você fortalecer o teu espírito, você vai ter entendimento de que Deus está falando com você. Você vai entender os sinais de Deus. Você vai entender os livramentos que Deus está te dando. Então, é uma questão do quê? De posicionamento e de santificação. Então, se você se santificou, se você está no posicionamento, você vai escutar o que Deus está falando. Agora, ficar colocando Deus à prova o tempo todo, Deus já deu confirmação 3, 4, 5 vezes que está fazendo, que está trabalhando, pedindo para você esperar. Você não tem paciência para esperar o processo, fica difícil. Sabe? Um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Se você não aprender a exercer um dos frutos, que é o primordial, que é a paciência, você não vai conseguir, sabe, viver nada com Deus. Absolutamente nada. Porque às vezes o milagre está às portas, está ali pronto para você colocar a tua mão, viver o que Deus tem para você. E às vezes por causa de, sabe, de uma falta de paciência, de esperar um pouquinho, você começa a fazer coisas. Aí quando você coloca a tua mão, Deus tira dele. Ou você faz, ou Deus faz, né? Então eu acho melhor você deixar Deus fazer. E esperar Deus trabalhar. Aí a pessoa não tem paciência para esperar. Tá demorando demais, missionário, não aguento mais orar, não aguento isso. Irmãos, Deus só pede pra gente orar e fazer jejum e esperar. Ele não pede nada além disso, né? Imagina se Deus pedisse coisas absurdas. Tem hora que Ele pede coisas pra gente, mas Ele sabe que a gente tem capacidade para exercer aquilo. Mas o básico que Deus pede para nós é isso. Fidelidade a Ele, oração e jejum e esperar. Esperar é difícil? É. Mas é melhor você esperar do que você e obedecer do que você sacrificar. Você ir lá correr, fazer algo que você sabe, que você acha que na tua cabeça vai resolver a situação. Não vai resolver. Tem hora que Deus manda você se calar, porque Ele sabe que se você falar, você vai entrar em situações complicadas. Então é que nem a palavra que eu te entreguei hoje. Vai haver um reboliço lá no território do teu inimigo. Vai ter gritaria lá. Então você tem que fazer o quê? Se apartar do mal. Ficar quieto no teu canto. Você não tem que se envolver nessa gritaria. Você não tem que se envolver em nada disso. Você tem que ficar quieto e aguardar. Esperar. Por quê? Porque se você colocar a tua mão, vão envolver você em situações que não era para você ser envolvido. Porque o que Deus vai fazer lá é para te dar vitória. Aí você vai achar que você tem que colocar a tua mão, que você tem que fazer, que você tem que falar, que você tem que apartar, que você tem que tomar partido para um lado, para o outro. Você não tem que fazer nada, você tem que aguardar e esperar. Exercer o quê? O fruto do Espírito Santo, que é a paciência. Então, obedece o Senhor para você ter vitória, tá? Não desista agora não, porque tem milagres aí que tá à porta. Você não vai viver de um milagre. Porque às vezes as pessoas ficam centradas só em um milagre. Deus tem vários milagres para entregar para nós. E tem pequenos milagres que fazem parte do processo do grande milagre. Então a gente tem que ter paciência para receber esses pequenos milagres que vão dar sustentação para você viver o grande. Então deixa Deus agir na tua vida, tá? Isso não é bíblico, missionário, isso não existe. Existe sim, olha a história de Davi, por exemplo. Davi viveu pequenos milagres com Deus. Ele matou o urso, ele matou o leão, tudo no anonimato. Ninguém conhecia ele. Mas Deus deu livramento e experiência para ele. Quando ele foi lá viver com Saul, foram pequenos milagres que Deus foi derramando o período em que ele estava vivendo com Saul,
porque ele estava ali para aprender como que um rei reina, como que se reina e como que não se reina. Porque o reinado de Saul não foi exemplo para Davi, mas Davi aprendeu muita estratégia de guerra vendo eles ali. Então, são os pequenos milagres. Deus colocou ele lá, ele foi lá tocar a harpa, a lira, para que Saul acalmasse diante daqueles demônios que atormentavam ele. Então Deus vai montando estratégia e vai dando pequenos milagres para nós, para que a gente consiga chegar lá em cima. Se você não for humilde para viver pequenas coisas com Deus, Deus não colocará você em coisas grandes. Então aprenda a esperar o processo e aprenda a enxergar esses pequenos milagres que acontecem com você todo santo dia. Porque cada milagre que Deus está derramando, Ele está te dando uma infraestrutura para você viver algo maior lá na frente. Senão você não consegue crescer, você não consegue avançar, tá? Deus faz a gente crescer muitas vezes no anonimato. Deus faz a gente crescer por baixo. Depois Deus nos apresenta. Então, quando Ele não quer nos esconder, ninguém nos acha. Mas quando Ele quer nos apresentar também, ninguém segura. Entendeu? Ele mostra, Ele leva, Ele apresenta. Então, deixa Deus agir na tua vida do jeito dele. Confia no processo de Deus. Que é o processo mais seguro que tem, é esse, irmãos. Deus conhece o que está ao nosso redor. Deus conhece o que as pessoas pensam a nosso respeito. Às vezes você está com uma pessoa do teu lado que está batendo nas tuas costas e te elogiando. Mas essa pessoa não gosta de você. E Deus sabe o que passa na cabeça dela e o que ela sente por você. E Deus nos dá livramento. Às vezes a pessoa se afasta de você, você fala, nossa, aquela pessoa era tão boazinha, aquela pessoa conversava comigo, aquela pessoa me elogiava, mas ela te odiava. Ela tinha inveja de você e você não sabia. Aí Deus monta uma situação, uma estratégia e afasta isso do teu caminho para você crescer. Então Deus está sempre cuidando da gente. Deus está sempre trabalhando ao nosso redor para nos dar vitória, tá? Então toma posse dessa palavra, não se precipita com nada, confia e tenha paciência para esperar o processo, tá? Porque Deus é contigo. Mas esses dias você vai ter resposta, porque já está tendo esse reboliço, vai ter gritaria lá no território do teu inimigo. E isso que vai acontecer lá é para te dar vitória, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.